livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 26. A gente fica emocionado, né, de ver as crianças orando. Isso é maravilhoso, né? A gente fica muito feliz com isso. Já tão pequenos e entendendo aquilo que é Deus, o que é a presença de Deus, o que é a igreja. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26. Não sei se tem a versão NVT, se fica fácil de colocar, se não pode deixar essa mesma, mas eu vou ler a versão NVT, que diz assim: olhem para os céus, quem criou as estrelas. Ele as faz sair como exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o eterno Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar, ó Deus, terra fértil, Senhor, em nossos corações, Deus, que possamos compreender, Deus, que o nosso coração, a nossa mente, Senhor, esteja cativo, Senhor, a Tua presença e o Teu Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém, queridos, podeis sentar. Amados, o profeta Isaías, ele exerceu seu ministério em Jerusalém, em Judá, por cerca de 40 anos. Ele é conhecido como profeta messiânico porque ele teve muitas palavras, trouxe muitas profecias acerca da vinda do Messias, de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E o profeta Isaías, ele foi chamado no ano da morte do rei Uzias, diz a palavra de Deus, que ele teve uma visão e viu o Senhor em um alto e sublime trono, e ele também esteve nos reinados de outros reis de Judá, além de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E o profeta Isaías, ele prega a Israel, a Jerusalém, a terra de Judá, no momento em que eles estão afastados do Senhor, que eles estão distantes com seu coração, longe da presença de Deus, estão afastados do Senhor, e mesmo assim ele não desiste de pregar. Ele não desiste de falar do amor de Deus, ele continua a adverti-los, proclamando as grandezas de Deus, mesmo diante de uma nação que não queria ouvir a voz do Senhor. E é interessante que Isaías, diante de tudo aquilo que vê na sociedade, naquele momento que estava se vivendo, ele chama o povo, ele chama ali o povo de Jerusalém a olhar para o alto, a erguer os seus olhos. E sabe, queridos, há momentos em nossas vidas que passamos por aflições, por tristezas, por dificuldades, por provações, em que nós não conseguimos olhar para o alto. Nós andamos como que alguém que está cabisbaixo, sem condições alguma de olhar para o alto. E ele faz uma lembrança nesse momento. Ele diz assim: olhem para o alto, vejam aquele que criou as estrelas, criou todas as coisas, chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas ousa sequer não comparecer na sua presença. O Senhor conhece a cada estrela pelo seu nome. O Senhor te conhece. O Senhor conhece as tuas aflições, conhece a tua dificuldade, a tua tristeza. Ele está presente contigo nas tuas alegrias. E ainda mais, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o universo. E o nosso Deus, Isaías lembra que Ele nunca perde as suas forças, nem se cansa.
E ele fala que ainda mais, ele fortalece o cansado. E muitas vezes nós nos sentimos cansados pelas provações, pelas lutas. Não sei qual o tamanho da tua aflição, qual o tamanho da tua tristeza, qual o sentimento que você tem nesse momento. Mas certamente, Deus ele pode renovar as tuas forças. Porque a palavra do Senhor nos garante isso, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam bem alto, como nós cantamos aqui, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É interessante que ele fala para nós que até os jovens se cansam, que até os jovens podem se fadigar, podem cansar, porque mesmo eles estando no vigor da sua vida, da sua forma, eles podem sentir o cansaço físico. Mas ele está falando de algo mais aqui. Ele está dizendo para nós que é necessário a gente perceber que às vezes as tribulações da vida, os problemas que nós passamos, as situações financeiras, problemas familiares, de relacionamento, podem tirar nossas forças. Mas ele diz, e ele nos lembra exatamente isso. Ele nos lembra que há um Deus que fortalece o cansado e que dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe, queridos, às vezes, as aflições que nós passamos na vida, as lutas, elas nos abatem de uma forma tão grande que a nossa vida espiritual ela é atingida. E ali naquele momento a gente não tem mais forças, parece que até para buscar o Senhor. Nós nos sentimos tão cansados, tão tristes, desanimados, que por vezes nós não conseguimos orar. E nós louvamos a Deus, porque em todos os momentos o Senhor está conosco. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que foi enviado pelo Pai, que é o próprio Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que nós não conseguimos sequer orar, mas o Espírito Santo ele está intercedendo por nós. E são nessas horas que o Senhor nos lembra. O profeta Isaías, ele nos faz essa lembrança e diz que aqueles que esperam pelo Senhor renovam suas forças. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por situações em que vamos ficar atribulados, aflitos. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos humanos. A gente se abate facilmente pelas coisas, nós temos a nossa compreensão limitada, mas ele faz uma lembrança, ele diz, olha, sabe o que vocês devem fazer? Não olhem para os problemas, não olhem para as aflições, para o sofrimento, para a dor, para a enfermidade que muitas vezes nos abate. Eles olhem para o alto, olhem para Deus que criou todas as coisas. Vocês já perceberam o tamanho do nosso Deus, que Ele não se cansa, Ele nunca fica exausto, Ele é soberano, Ele é eterno. Mas ainda assim, nós como seres humanos acabamos nos deixando nos abater. E todos os profetas, os apóstolos também passaram por isso. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas passaram por situações de desânimo, porque somos iguais, nós somos semelhantes a Ele, sujeitos às mesmas paixões. A gente lembra, por exemplo, do profeta Elias, que depois de orar ao Senhor, pedir para que Ele mandasse fogo do céu, ele viu a glória de Deus, mas quando ele fica ali preocupado, com medo de ser morto, e numa situação de tristeza e abatimento, ele se esconde numa caverna e pede a morte. Exatamente porque a humanidade dele naquele momento falou mais alto do que o Deus que ele servia, o Deus que ele viu mandar fogo do céu. E aí a gente começa a perceber que o homem segundo o coração de Deus, como o rei Davi, por vezes também expressou nos Salmos os seus sentimentos. Eu gostaria que você acompanhasse na tua Bíblia, nos Salmos 42, no versículo 5, quando Davi expressa o seu sentimento de tristeza, de dor profunda diante do Senhor. E assim escreveu Davi dizendo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que ele faz, queridos? Ele olha para dentro dele, ele vê o quanto ele é pequeno, ele vê o quanto ele está abatido, ele percebe a sua tristeza, só que Davi tinha intimidade com o Senhor. E ele percebendo tudo isso, ele pergunta da sua própria alma por que ela está tão triste e por que está tão perturbada dentro dele, tão abatida. Ele diz assim, ó,
para si mesmo. Põe a tua esperança no Senhor. Sabe por quê? Pois ainda o louvarei. Às vezes a gente precisa falar isso para nós. Põe a tua esperança no Senhor. Confia no Senhor que criou todas as coisas. Porque uma coisa é certa, queridos, nós vamos enfrentar aflições. O Senhor, Ele nos disse que aquele que permanecer fiel até o fim, herdará a vida eterna. Aquele que continuar firme e aquele que manter a sua fidelidade, viverá pela sua fidelidade, porque o justo viverá pela sua fidelidade. Mas também Ele nos disse uma coisa: no mundo tereis aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vamos passar por lutas, por aflições, e não é fácil, porque quando nós passamos por problemas, talvez alguém possa de fora olhar e dizer assim: oh, mas isso é simples de resolver. Mas é só por isso que você está abatido? Só por esse motivo que você está triste? Mas para a gente aquilo é muito grande. Nós sentimos às vezes uma dor, um sofrimento, uma tristeza, e é exatamente isso que o profeta percebe, o profeta Isaías, e ele começa a animar a nação de Israel. O texto da palavra de Deus de Isaías 40, no versículo 1, ele diz: consolem meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. E o Senhor te diz a mesma coisa essa noite: os teus dias de lutas acabaram, porque a vitória que nós temos é a vitória que veio do Senhor Jesus na cruz. Nós já somos mais do que vencedores, mesmo diante das provações, das lutas, das dificuldades. Precisamos crer que existe um Deus que renova as nossas forças, e precisamos colocar nossa esperança nele. Queridos, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui como peregrinos, mas parece que às vezes a gente esquece, e somos sufocados por tantas coisas, e daqui a pouco ficamos abatidos, e mesmo quando nós olhamos o Senhor nos chama, nós começamos a caminhar sobre as águas, e daqui a pouco nós olhamos para o vento, olhamos para todo aquele mar agitado e começamos a afundar. Tão pequena é a nossa fé. Exatamente porque nós, por vezes, confiamos na nossa força, confiamos nos nossos recursos, mas o Senhor, Ele nos chama para colocar a esperança nele, para confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Queridos, eu já compartilhei com os irmãos aqui algumas vezes da situação que passamos, de aflição, de tribulação, quando fomos chamados pelo Senhor, e por vezes no meio, diante de tantas coisas, quando o Senhor nos chama e precisamos caminhar pelo deserto, a gente não compreende o que está acontecendo. E por vezes eu pensava que aquilo era coisa da minha cabeça, e pensava: que confusão que eu coloquei a minha família, tirei de um lugar onde a gente estava tranquilo, e para um chamado. Só que daqui a pouco eu pensava: será que Deus está nesse negócio? Sabe por quê, queridos? Porque nós muitas vezes duvidamos. Ainda que Deus mande fogo do céu, a gente pode se abater. Porque isso aconteceu também com os profetas, aconteceu com os apóstolos. Pedro caminhou com Jesus, mas daqui a pouco ele se viu seguindo Jesus de longe. Porque é o que acontece conosco. Mas precisamos colocar nossa confiança no Senhor, precisamos olhar para aquele que criou todas as coisas, para o nosso Deus. E durante esse tempo de ministério, eu estou aqui nessa igreja no 4º ano de ministério, para a glória do Senhor, servindo a Deus. E eu percebi nesse tempo que a melhor parte de ser pastor, de pastorear uma igreja, é quando estamos aqui, pregando a palavra, quando estamos ensinando, quando temos a comunhão dos irmãos em tantos momentos especiais, quando temos um momento de oração, mas que há tribulações, há dificuldades e há situações que estão por detrás de tudo isso. E assim como todos, nós também sentimos um abatimento e às vezes uma tristeza. E houve um tempo que no 2º ano de ministério, quando vieram muitas situações, tivemos problemas diversos, né? A diretoria lembra daquilo que passamos, problemas fiscais, problemas em relação à nossa, ao funcionamento da igreja, nas esferas estaduais e também até mesmo federal, mas para a glória do Senhor, o Senhor nos deu vitória. Nós louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Mas houve um momento, queridos, em que, diante de tantas aflições, tantas dificuldades, a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo, mas também ela é uma empresa, porque ela é um corpo jurídico também, ela é uma pessoa jurídica, e temos situações que precisamos resolver. E houve um momento, diante de tudo isso, juntando com outras questões eclesiais, problemas de relacionamentos, coisas que a maioria não fica sabendo, mas que a gente precisa estar ali conversando, orando, orientando as pessoas, momentos bem difíceis. E chegou um momento em que eu senti um abatimento tão profundo, uma tristeza tão grande, que eu lembro um dia em que, depois de fechar a igreja, apagar as luzes, eu me sentei ali no banco ali atrás e comecei a orar ao Senhor, e daqui a pouco eu me peguei olhando para a cruz e orando, e eu parei, olhei assim, as luzes apagadas, eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E eu não tinha percebido isso. Depois, em outro momento, estava em casa, sentei na cama, para trocar de roupa, tirar os sapatos, e ali eu fiquei ali sentado, orando também. Daqui a pouco a pastora entra e olha para mim e fala: o que tu tem? Eu falei: não tenho nada, estou só tirando os sapatos aqui, está tudo bem. E ela falou: não, tu tens algum problema, tem algo que está acontecendo. E eu confesso para os irmãos que naquele momento ali eu desabei. E sabe, queridos, há momentos em que nós passamos por tribulações, mas nós precisamos continuar tocando a empresa. Nós passamos por tribulações e precisamos continuar trabalhando, continuar cuidando dos nossos filhos, continuar pregando a palavra do Senhor no altar, mesmo quando estamos tristes. O profeta passou exatamente por isso. E por isso que cada um de nós precisamos ter um olhar de amor uns com os outros. Precisamos olhar os problemas dos nossos irmãos e saber que talvez aquilo que para nós seja simples pode ser algo que esteja tirando as forças e deixando o nosso irmão triste, amargurado, cansado, e precisamos estar juntos. Porque nós temos um único propósito. Nós estamos aqui para alcançar de fato a nossa coroa, para chegar até a glória com o Senhor. Nós não pertencemos a esse lugar. E a palavra de Deus, ela nos ensina exatamente isso, que precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Mas sabe, queridos, eu louvo a Deus porque, mesmo diante de muitas situações, o Senhor sempre esteve conosco, nos dando graça. Nos momentos em que passamos por tribulações, por dificuldades no nosso chamado, no primeiro momento, e havia o abatimento, mas o Senhor sempre levantava alguém para nos animar. Por vezes a pastora me animava, por vezes eu a animava, e isso Deus foi nos dando graça. E há situações em que nós enfrentamos também de pessoas que se levantaram contra o ministério, contra tudo que fazíamos, contra todas as decisões que tomávamos, e cada coisinha dessa vai gerando, por mais que você tente se distanciar de alguns problemas, mas isso vai gerando uma tristeza no teu coração. Mas louvado seja Deus, porque hoje eu sinto-me renovado. E eu sinto o mesmo ânimo de quando eu iniciei o ministério. E eu louvo a Deus porque o Senhor não nos deixa abatido, não nos deixa caído, mas Ele renova as nossas forças. E nós louvamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça. E nós entendemos que Deus está no controle de tudo. E Ele tem um propósito para todas as coisas. Talvez naquele momento você não vai entender, talvez naquela situação você não vai compreender o que está acontecendo, mas Deus cuida de todas as coisas. Queridos, pensando em tudo isso, quando vem o abatimento, quando vem a tristeza, quando vem a aflição, o que fazer quando as forças se esvaem? O que fazer quando nós nos sentimos fracos? Acontece que quando a gente se sente dessa forma, sem forças, nós só conseguimos olhar para os problemas. A gente não consegue olhar para o Deus Todo-Poderoso, por vezes a gente não consegue erguer a cabeça e olhar para o Senhor, e às vezes a gente até culpa Deus pelo que está acontecendo. E Deus é tão misericordioso que nos olha com amor e não leva em conta a nossa ignorância, não leva em conta, por vezes, aquilo que falamos sem refletir, sem pensar. Mas Isaías, profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 27, ele fala exatamente isso. Ele pergunta, ele diz: o Senhor, como se nós perguntássemos, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considerou a minha causa. E aí depois ele diz assim:
Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, porque Ele dá forças aos cansados e vigor aos que estão fracos. Queridos, nós devemos perceber a nossa dor, devemos perceber a nossa tristeza, devemos sentir aquilo que estamos passando, mas precisamos olhar para o alto. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E olhar para um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que criou todas as coisas é o Deus do impossível. O profeta, ele pergunta, olha, será que você não ouviu, não entendeu? Você não sabe que você serve o Deus Todo-Poderoso, que você serve um Deus que é Criador dos céus e da terra? E nós lembramos de Jó, um homem temente a Deus, um homem que de fato era íntegro e que evitava fazer o mal, mas que passou por aflições. Eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra de Deus nos fala deste homem e narra que certo dia os anjos vieram se apresentar ao Senhor e junto com eles também veio Satanás, o inimigo das nossas almas. E Deus perguntou para ele, de onde que você vem? Ele disse, olha, de perambular pela terra, de rodar por ela, de ver o que está acontecendo. E Deus fala para ele, você viu meu servo Jó? Você viu como ele é íntegro? Como ele é temente a Deus e como ele se desvia do mal? E Satanás, na sua ousadia, disse para Deus, olha, mas também é fácil, né? É fácil te servir. É fácil ele te honrar. Tu dá tudo para ele. Tu colocou um muro, tu cercou a sua vida, a sua família, mas toca naquilo que ele tem para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. E Deus disse então exatamente isso para Satanás. Disse, olha, você pode tocar na vida, nas coisas que ele tem, nos bens, em tudo que está ali com ele, mas não toca na sua vida. Então Satanás saiu. E diz a palavra de Deus, continuando o texto, que naquele momento, então, ali, a partir do versículo 13, no capítulo 1, que todas as coisas começaram a acontecer na vida de Jó, e parece que quando a gente está passando por uma tribulação, aí vem outra situação, e daqui a pouco, quando a gente se vê, está naquela situação como talvez Pedro se viu, as ondas vindo sobre ele, e passando por uma situação de aflição. E diz a palavra de Deus que, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, um mensageiro veio dizer a ele, olha, os teus bois, os teus jumentos, eles foram levados embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. E aí depois ainda falava aquele, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e só eu escapei. E aí depois continua. Chegou um outro mensageiro e diz, olha, atacaram os camelos, levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar o que aconteceu. E então, no versículo 18, acontece aquilo que pode ser talvez a coisa mais terrível para um pai, que é perder seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que o mensageiro chegou e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Queridos, eu não consigo nem imaginar essa situação, é algo que nós não queremos nem pensar, mas a atitude de Jó, nesse momento, foi algo extraordinário. A palavra de Deus fala no versículo 20, que ele ouviu isso, e Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e prostrou-se em adoração ao Senhor. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Mesmo diante da provação, das perdas, talvez da dor mais profunda que possamos sentir, e não é fácil, devemos adorar o Senhor. Devemos glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E diz a palavra de Deus então que ele disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, queridos, mas que Deus nos dê a graça de termos essa fé,
de termos essa postura diante das aflições. Que possamos ter essa postura de entender que Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala então que passou-se um tempo e depois Satanás esteve novamente na presença do Senhor. Em Jó no capítulo 2, no versículo 7 em diante, fala que depois que Satanás sai da presença de Deus e viu que tudo que ele fez não atingiu a vida de Jó, por mais terrível que tenha sido, ele começou a afligir ele com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da sua cabeça. E a palavra do Senhor nos diz ainda no versículo 9, no capítulo 2, que a sua esposa olha para ele e vê aquele homem que perdeu tudo, que era muito rico e respeitado, agora cheio de enfermidades, e pergunta para ele: tu continua fiel ao Senhor? Tu continua temendo a Deus? Tu permaneces íntegro mesmo diante de tudo isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe, queridos, às vezes nós ouvimos isso das pessoas. Nós ouvimos as pessoas falarem para a gente: mas tu és servo de Deus, tu está passando por situação de desemprego, você está sofrendo por situações de doença. Onde que está Deus nesse momento? Deus, ele continua no controle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando não entendemos, Deus continua no controle. E Jó responde a sua esposa dizendo: olha, você fala como uma insensata. Nós vamos aceitar o bem dado por Deus e não o mal. E diz a palavra de Deus que Jó não pecou diante de tudo isso. Certamente na condição de Jó, qualquer um de nós teríamos de fato o motivo, a justificativa e a razão para estar triste, para estar talvez até aborrecido com tudo, e às vezes até proferir palavras que de fato não seriam pensadas. Mas Jó nos dá mais uma lição. Ele fala algo interessante para nós. Ele disse: Deus me deu e Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. E depois de um tempo, seus amigos começam a chegar até ele, tentar consolá-lo, veem que ele está muito abatido, passam 7 dias ali em oração com ele, e um deles se manifesta e diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 3 em diante, ele diz para ele: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanimou? Quando você é atingido, você fica prostrado? Sabe, queridos, há momentos em que nós temos palavra para todas as pessoas. Alguém que passa por dificuldade, por lutas. E eu me via nessa mesma situação. E quando era comigo, eu não sabia o que fazer. E ali o seu amigo diz para ele: ó, você ajudou tantas pessoas. Quantas pessoas, Cláudio, tu evangelizou? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Quantas pessoas nós ajudamos, nós demos uma palavra, nós oramos, e agora ele diz assim, ó, suas palavras davam firmeza para as pessoas, e agora você se vê em dificuldade e não tem força. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque nós olhamos para nós, para a nossa fraqueza, nós olhamos para a nossa dificuldade, mas quando erguemos a cabeça e olhamos para o céu, para o Senhor, nós lembramos que há um Deus Todo-Poderoso. E Jó teve essa atitude. Ele disse exatamente isso. Mesmo diante de toda a tribulação, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. Queridos, o nosso Redentor vive. E um dia ele vai nos resgatar. Um dia nós estaremos na presença do Senhor, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais choro. E o próprio Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Ele disse exatamente isso. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor abençoou o fim da vida de Jó mais do que o início. Sabe por quê, queridos? Porque Deus fortalece o cansado. E Ele dá grande vigor àquele que está sem forças. Ainda como a palavra do Senhor nos diz que até os jovens se cansam, ficam exaustos. Mas a palavra do Senhor também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Números, no capítulo 8, versículo 10, está escrito: neste dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eu quero dizer para vocês, querido, neste dia, não se entristeça. Não lembre das tuas aflições, do teu problema, da tua tristeza, da tua dificuldade, mas lembre que há um Senhor, que a alegria dele nos fortalece. E sabe por que nós devemos nos alegrar?
nós temos o maior motivo de todos. Eu e você temos o nome escrito no livro da vida. Esse é o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, e mesmo quando nos sentimos fracos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele suscita força. O autor de Hebreus escreveu no capítulo 11, falando dos heróis da fé, a partir do versículo 33, quero que você acompanhe na tua Bíblia, Hebreus 11, 33. Esse é o motivo pelo qual nós devemos nos alegrar. O autor de Hebreus diz o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Você se sente fraco? Saiba que isso é uma bênção. Sabe por quê, queridos? O profeta Joel, ele disse para a gente o seguinte, no capítulo 3, versículo 9 e 10, ele disse o seguinte: digo fraco, eu sou forte. Porque a nossa força, ela não vem de nós. Ela não vem do nosso poder, não vem das nossas condições financeiras, não vem do nosso conhecimento, mas vem do Senhor. O apóstolo Paulo, ele reconhecia isso na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12. Você pode acompanhar também esse texto, a partir do versículo 7, quando ele fala que orou ao Senhor pedindo para que Deus retirasse dele um espinho na carne, algo que fazia com que ele, de fato, passasse por tribulações. Ele, depois de orar, o Senhor responde para ele, diz o seguinte: olha, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Queridos, nós somos pequenos diante de Deus, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele se alegrava nas fraquezas, porque ele sabia que o poder de Cristo repousava nele, e nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Quando eu caio de joelhos na presença do Senhor e percebo que eu não tenho condição alguma, que eu tenho muita dificuldade, que eu passo por tribulações, por dúvidas, por falta de fé, e quando eu sinto essa fraqueza, eu digo: Senhor, Tu és a minha força, Tu és quem me fortalece diante de todas as coisas. E para concluir, quero voltar ao texto de Isaías 40, em que ele diz, no versículo 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê, queridos? Nós estamos numa corrida, como se fosse uma maratona. A gente não está numa corrida de 100 metros. É preciso que a gente possa continuar caminhando para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esses problemas todos aqui que nós estamos passando, todas as tribulações, as tristezas, elas vão ficar aqui. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre.